Dom Orani, senhores bispos, reverendos padres e diáconos, querido povo de Deus, boa noite. Meu nome é Alexandro, estou no último ano de teologia e tive o prazer de anteceder os meus irmãos, chegando à Diocese de Xingu, Altamira, para realizar a missão desde o dia 17 de dezembro. Por lá pude celebrar o Natal numa comunidade que há mais de 4 meses não participava da Santa Missa pela carência de padres. Também depois tive a graça de poder passar pelas comunidades que receberiam as missões e pude testemunhar por cada lugar que passei o coração aberto do povo, que não media os esforços para participar da Santa Missa, para receber o sacramento da comunhão. De já posso dizer sobre mim e meus irmãos, Eminência, que nos cansamos pelo reino de Deus, passando de comunidade em comunidade. Tivemos muitas vezes o cansaço de visitar as casas, celebrar na comunidade e logo depois, no dia seguinte, após dormir de favor em algumas casas, partir para outras comunidades a serem visitadas. Desde já agradeço ao Senhor por esta experiência. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Eminência Reverendíssima Dom Orani, o meu coração partiu do Xingu apertado. A minha alma voltou chorosa por tantos motivos que eu e meus irmãos encontramos no povo de Deus. A pobreza é uma das piores escravidões da humanidade. A falta de sacerdote, a falta de esperança, a falta de fé, não crer mais em nosso Senhor, porque não ouve falar dele. Isso me tocou profundamente. Me tocou profundamente que ainda assim, mesmo sem muitas esperanças, ao ver um irmão ou uma irmã, um pai de família, passar necessidade, passar fome, não importando sua religião, eles são solidários, estendem as mãos uns para os outros, organizam torneios, pedem dinheiro, deixam de comer, repartem o que está no quintal, para que a necessidade de seu vizinho, de seu irmão mais próximo, seja superada. Eu fiquei impressionado com um irmão que passava por um tratamento de câncer. E toda a comunidade se reuniu para assistir esse irmão. Era da Igreja Batista. Mas os católicos se reuniram para ajudá-lo. Reuniram o dinheiro, entregaram na mão dele e no dia seguinte ele morreu. E a família tirou um pouquinho desse dinheiro para pagar o enterro, chamou a comunidade de volta e entregou o dinheiro para que outro que estivesse passando por alguma necessidade pudesse utilizá-lo. Meus irmãos, quantos de nós não queremos ver isso em nossas paróquias no Rio de Janeiro? Essa fraternidade real, viva, que tanto o Papa Francisco fala, cita nas suas cartas a todos nós. Impulsiona o seu povo para que seja viva, para que seja vivida, para que seja real, para que seja tocável. Eu pude testemunhar essa fraternidade tocável nas comunidades. Eu sou muito agradecido a Vossa Eminência, Reverendíssima Dom Orani, ao Padre Alessandro, vice-reitor, meu reitor, Padre Leandro Câmara, porque realmente, com essa experiência, nós percebemos, o sacerdote não está configurado à sua cidade. O sacerdote não está configurado
a uma paróquia, ao modo de ser de uma paróquia, ou ao seu modo de pensar e ser. O sacerdote está configurado a Nosso Senhor, no irmão, na irmã, que necessita, que tem sede de sua palavra e precisa ouvir sobre Jesus ardentemente, urgentemente. Eles necessitam ouvir de Jesus. Meu muito obrigado, e que nosso Senhor Jesus Cristo continue iluminando nossas vocações e a todos nós. Boa noite, eminências, senhores bispos, sacerdotes, amado povo de Deus. Eu me chamo Eduardo, estou no 3º ano de filosofia, nosso seminário arquidiocesano. E eu e meus irmãos, neste mês de janeiro, tivemos essa belíssima oportunidade de, em diversas realidades, na região da prelazia do Xingu, seja em meio aos ribeirinhos, seja em meio às comunidades ao longo da Transamazônica, de encontrar um povo sedento de Deus e um povo perseverante, um povo que vive a fortaleza, como lemos o exemplo de fortaleza hoje do nosso querido padroeiro São Sebastião, um povo que, em meio a diversas adversidades do tempo, das situações, das estradas, mas que não mede esforços para ir ao encontro de nosso Senhor, ao saber que ali haverá um sacerdote para celebrar a Santa Missa. Comunidades muitas vezes que só veem o sacerdote uma vez a cada 2 meses, outras comunidades em que tive a oportunidade de ir, onde o sacerdote vai pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano. É a beleza da igreja que, como diz os documentos, particularmente o documento de Aparecida, que deve ser formada por discípulos missionários. Que cada um de nós possamos ter o nosso coração ardentes em sermos verdadeiramente discípulos missionários com a nossa vida, com a nossa ação, vivenciando assim a nossa fé. Agradeço imensamente a sua eminência, a formação do seminário, pela oportunidade. Também aos sacerdotes da Diocese de Altamira, da prelazia do Xingu, também na pessoa do seu bispo, Dom João, a quem agradecemos imensamente essa belíssima oportunidade. Boa noite, povo de Deus. Deixo aqui a minha gratidão por essa experiência, ao cardeal e a todas as pessoas que foram responsáveis por essa experiência. Eu estou no 3º ano de filosofia, me chamo Felipe, e foi uma experiência que realmente abriu os nossos corações para entender que o nosso sim, ele não está limitado a um espaço geográfico, mas o nosso sim é para a igreja inteira. E isso ficou muito bem renovado dentro dos nossos corações. Eu saio dessa experiência com mais vontade de ser padre, né? Poder olhar aquela sede de Deus, daquele povo simples e humilde, com tantas dificuldades, que muitas das vezes não podem presenciar como nós hoje a beleza dessa celebração. Mas aquele olhar que a gente consegue ver em cada um deles, às vezes a gente não consegue ver quando a gente tem tudo isso na mão, né? Um povo que não tem tanta coisa como a gente tem aqui na mão, mas um povo muito sedento, povo muito grato pelas experiências de Deus que a gente pôde proporcionar, mas quando na verdade nós tivemos muito mais experiências de Deus e aprendemos muito mais, podendo ver aquela fraternidade daqueles irmãos e podendo ver aquela sede, aquela vontade de que aquela diocese tenha mais padres. As orações, cada olhar deles, poxa, você podia ser padre aqui. Poxa, quando você for padre, fala com seu bispo, fala com o bispo daqui. Quantas vezes a gente presenciou isso? Isso não foi só eu, os meus irmãos podem falar isso também. Muito bonito de se ver, e realmente eu que estou no 3º ano de filosofia, ter passado por essa experiência vai fazer com que
eu tenho um olhar muito mais profundo sobre tudo que eu tenho vivido e vou viver no meu processo formativo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Eu me chamo Rafael Bento, estou no primeiro ano de teologia e foi uma experiência muito grande de abertura do coração para as necessidades da igreja. Através dessa missão, tenho certeza que o Eis-me Aqui não é só sair de si, mas um movimento de encontro perante o outro. Logo, o Eis-me Aqui não vai ser apenas uma resposta ao outro, mas sim um testemunho ético. Sem dúvida, essa experiência missionária nos recorda que o chamado não se condiciona a um espaço geográfico, como disseram meus irmãos, mas deve ser respondido com as necessidades da igreja inteira. Desde já manifesto com muito carinho o desejo de dar continuidade a essas missões. Obrigado. Eminência, sua paternal bênção, reverendíssimos bispos, caríssimos padres, povo de Deus, eu me chamo Telmo, estou no meu primeiro ano de teologia e, como foi falado pelos meus irmãos, um povo sedento de Deus e de sacerdotes, um povo que muitas vezes, para nos alimentar, deixou de comer, porque não queria que nós, pela precariedade da comida, ficássemos sem comer caso dividisse comida conosco. Então preferiam que nós comêssemos antes e o que sobrasse eles também depois iriam comer. Mas também um clero incansável, o padre Hortêncio, que com tanto vigor nos acompanhou nas suas férias, correndo para um lado e para o outro, dormindo tarde, acordando cedo. Quanto trabalho aquele povo e aquele clero tem. Me chamou muita atenção também com relação ao sacerdote. Quando nós saímos de lá, de Souzel, chegou um padre, verbita, padre Patrício, que é forâneo para as comunidades ribeirinhas e indígenas. O padre chegou lá para dar continuidade lá na paróquia. Um padre que estava doente, com febre, extremamente cansado, extremamente atordoado, e chegou lá para servir aquele povo. Então, intensifiquemos nossas orações pelo clero, para que Deus nos dê cada vez mais muitas e santas vocações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Eu me chamo Newton, sou o padre Newton. Fui recém-ordenado com mais 19 no dia 7 de dezembro. E fui o responsável de encaminhar esses jovens seminaristas para poder ir para o Xingu. É o meu terceiro ano e eu posso dizer para vocês, a cada ano que passa, eu fico impressionado que não diminui a vontade daquele povo de conhecer pessoas novas, fervorosas do amor de Deus. São pessoas muito carentes, mas ainda carente da necessidade mesmo, mas não da necessidade material somente, mas da necessidade do Espírito, da fome do Espírito, de escutar a palavra de Deus. Então nós podemos experimentar que todos os lugares, tanto nas comunidades ribeirinhas, quanto nas comunidades que ficam ao longo daquela via extensa chamada Transamazônica, essas comunidades estão passando por uma fome imensa de padres, de pastores. Em toda aquela região ali se encontra somente, creio que
28 padres. E para poder dar assistência a poucas paróquias, mas entretanto cada paróquia, né, para chegar em uma comunidade é mais de 150 quilômetros. Isso de barco, também de carro, em estradas que não são pavimentadas. Para poder visitar uma única paróquia, uma única comunidade, o padre tem que ir, sair de manhã. Não é qualquer carro também, tem que ser uma picape, porque senão qualquer carrinho fica. E passa quase o dia todo, a manhã todinha, para poder chegar naquela comunidade. E é muito impressionante, né? Porque teve uma vez que tinham marcado em uma comunidade a missa para ser na parte da manhã. Só que nos avisaram que a missa seria na parte da tarde, né? E fomos. Quando chegamos nessa comunidade, lá no meio da Amazônia, o povo todinho estava nos aguardando para almoçar ainda. Ia dar 6 horas e estavam nos aguardando. Eles nem tocaram na comida que trouxeram, né? Então é só um detalhe para vocês perceberem como eles têm amor e carinho pelo sacerdote. E também eles rezam. Essa experiência toda que nós tivemos, tanto eu como padre e como os futuros da arquidiocese, é uma experiência boa que faz aumentar o nosso desejo mais ainda de ser padre, servidor mesmo do pobre, servidor daquele que ainda não encontrou o pastor, servidor daquele que está um pouco afastado de Deus por conta da falta da presença de um padre, né? E isso muito nos alegra também, porque nos dá força de querermos sermos padre segundo a vontade de Deus, segundo do mandado de ir até o próximo, aquele próximo que ainda não foi arrebanhado pela igreja. E tem muitos ainda que não foram arrebanhados pela igreja. Que vocês possam rezar por nós, para que Deus coloque no nosso coração mais e mais a vontade de querer nos doar nessa missão, né? Eu, como padre novo, me sinto muito feliz de ter acompanhado esse grupo. Também vou me realizar também acompanhando um outro grupo futuramente, se Deus quiser. E que vocês possam sempre rezar por nós, sempre rezar pelos seminaristas, para que, volto a dizer, para poder criar esse desejo missionário nos corações desses homens que serão sacerdotes do Senhor. E agradeço também ao Dorani a oportunidade, né, a equipe formadora aqui do seminário, que permitiu também que os seminaristas doassem esse tempo de descanso para fazer missão lá no Xingu. Obrigado a todos.